irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versos de 21 a 24. Romanos capítulo 1, versos de 21 a 24, que diz da seguinte maneira: Porquanto, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos concede de mais um dia podermos estarmos aqui nessa sexta-feira, reunidos para juntos meditarmos na sua santa e bendita palavra, aprendendo cada dia, cada vez mais do Senhor, do seu santo caráter, que nos revela do céu, por meio das suas sagradas escrituras. A minha oração, Senhor, é de que os que nos ouvem, que nos assistem pelas redes sociais, sejam impactados pela sua palavra, tenham suas vidas mudadas, transformadas, que haja temor do Senhor nos nossos corações e que tenhamos uma vida piedosa para o louvor da sua glória. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, continuando, nós estamos falando a respeito da ira de Deus. Nós passamos por 3 momentos, Aprendemos o que é a ira de Deus, e aprendemos que a ira de Deus não é uma explosão mesquinha, como a ira humana. Aprendemos que a linguagem bíblica para se dirigir com relação ao caráter de Deus, para nós que somos humanos, limitados, por causa do pecado em que nós caímos, nos tornamos inimigos de Deus, afastados de Deus. Então a linguagem usada é uma linguagem bem humana, Então usa-se muito dos sentimentos humanos, de formas humanas para se referir a Deus, uma vez que Deus é Espírito, Ninguém jamais viu o Senhor, senão aquele a quem Ele quer revelar. E nós vemos Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos revela o Pai, sendo Ele o unigênito Filho de Deus. E aprendemos então que a ira de Deus, ela se revela dos céus, ou seja, do caráter santo de Deus, e aprendemos no segundo ponto, contra o que se revela a ira de Deus? Contra toda a verdade que o homem tem com relação a Deus, mas ele amordaça, Ele suprime a verdade de Deus. Então a ira de Deus, ela se revela dos céus contra toda impiedade. Impiedade porque é contra o próprio Deus que o pecado ele se direciona diretamente. Ele diretamente busca como alvo destronar o Senhor da glória. E aí está a impiedade. E consequentemente, sendo impiedoso, um homem que não teme ao Senhor, ele na verdade se vê como inimigo de Deus, ele rilha os dentes contra Deus. Ele vai agir também no mundo de forma perversa, e perversidade aqui é para com o seu próximo, que também foi feito à imagem e semelhança de Deus. No terceiro ponto, nós aprendemos que a ira de Deus, ela se revela nos atos pecaminosos, porque a consciência o tempo todo acusa a pessoa de que ela está cometendo erro, a pessoa amordaça isso, e consequentemente ela irá sofrer o juízo de Deus, ou seja, que não é... As pessoas têm muitas das vezes a visão de relâmpagos, raios caindo dos céus, mas a ira de Deus, ela se revela nesse exato momento, no tempo e no espaço, contra todos esses que agiam daquela mesma forma, amordaçando a verdade para praticar a injustiça e procurando guerrear contra um Deus que é santo, um Deus que é santíssimo, Então o pecado de Deus, ele irá se revelar contra a vida dessa pessoa. E aprendemos também que até mesmo um eleito, um salvo, ele pode ser alvo da ira de Deus num juízo temporário, se ele se mostrar negligente aos meios de graça, se ele se mostra negligente, porque a Escritura deixa claro que nós devemos mortificar a nossa carne, para que nós não venhamos a fazer o que é do nosso querer. A vida do crente é uma luta da carne contra o Espírito. Então, se eu negligencio o Espírito, consequentemente o que vai falar mais alto na minha vida será a carne, e aí o Senhor pode me entregar a juízos temporários, ou seja, que estão limitados a essa existência,
a essa vida, mas naquele dia o corpo será salvo, a alma será salva para a glória de Deus, né? E o corpo também, porque o Senhor trará de volta, né, todos os corpos de todos os eleitos, né, para que corpo e alma estejam na presença do Senhor. Então nós vamos agora passar a refletir a respeito dos versos 21 até o 24, depois dos versos de 25 a 27, fazendo assim uma exposição, né, de mais detida nos versos do capítulo 1, né, que tratam com relação à revelação da ira de Deus. Então, dos versos de 21 a 24, o que ele disse na abertura, que eles conheciam a Deus, não pode ser tomado em termos absolutos, uma vez que em outro lugar Paulo diz que as pessoas que não estão em Cristo não conhecem a Deus, né? Ele se refere aqui ao conhecimento limitado do poder e da glória de Deus, que se encontra à disposição de todos através da revelação universal. Esses dias eu, na internet, acompanhando o evangelismo na internet, pregações, eu vejo no comentário das pessoas, né? Uma pessoa, num comentário, ela disse: nossa, como eu gostaria de ter um relacionamento, sentir a presença de Deus, né? E eu não consigo. E aí num dos comentários a pessoa falou: você pode fazer isso olhando para a natureza, percebe? Então a natureza, ela revela, as pessoas mostram que revela uma parte do caráter, dos atributos de Deus, mas a natureza ela é incapaz de dar aquele conhecimento específico da pessoalidade de Deus para levar o homem ao arrependimento, né? De maneira, tanto é que as pessoas, elas vão para a natureza dizendo, se enganando, dizer ter um contato com Deus, mas muitas vão para a natureza até mesmo para praticar atos de iniquidade contra o próprio Deus. Então apenas o contato com a natureza, a revelação geral, como nós conhecemos, ela é insuficiente para levar o homem ao arrependimento, mas ela é suficientíssima para deixar o homem indesculpável, porque mostra, como acabei de falar, né? Essa pessoa, ela deu nítido, claramente, de que Deus se revela nessas coisas, ou seja, o homem sabe de que há um Criador, de que criou todas as coisas e que estabeleceu um dia, de que haverá de julgar todos os povos dessa terra, porque esse povo, a população da terra, o ser humano, vive em atos pecaminosos contra o próprio Deus. Então você não se engane achando que você pode por ter um contato com a natureza, você está sentindo a presença de Deus. Isso é um emocionalismo, isso é uma maneira mundana até mesmo de se levar a ter um conhecimento e buscar um conhecimento de Deus. Deus se revela na natureza, o que é diferente de mundanismo, é Deus se revelando por meio da sua criação, porque todas as coisas procedem de Deus, mas a revelação geral, ela é incapaz de levar o homem a ter um conhecimento de convicção de pecado que somente o poder do Espírito Santo de Deus é capaz de operar na vida das pessoas, e isso por meio da pregação do Evangelho. É por meio do Evangelho que o homem vai ter um conhecimento mais aprofundado do caráter santo de Deus, e aí sim ele, ao passar pela convicção de pecado, ele ser trazido das trevas para a luz, então ele passa por um novo nascimento, e aí sim então o Senhor começa a revelar a ele toda a sua vontade, todo o seu caráter santo, porque é esse o propósito do homem, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Essa é a vida eterna, né? A vida eterna é essa, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E nós temos que ter a alegria em buscar e em conhecer o Senhor. E nós começamos a conhecer o Senhor por esse atributo de Deus, de que ele é um Deus que se ira contra a iniquidade, contra o pecado. O Senhor se ira contra todos aqueles que, tendo conhecimento de Deus, suprimem para a prática da iniquidade. Então, esse é um caráter santo de Deus que se revela. Nós não vemos isso revelado na natureza, né? Então, ele se refere aqui ao conhecimento limitado. Quando diz que as pessoas conhecem, né? Todas as pessoas conhecem a Deus, se refere a um conhecimento limitado, porque as pessoas buscam ter apenas um conhecimento superficial, né, na revelação natural.
Ao invés de se deixarem levar por esse conhecimento, a adoração a Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao invés disso, tornaram-se fúteis em seus corações insensatos e se obscureceram. Essa futilidade, essa escuridão e ignorância se manifestaram em sua idolatria, na troca absurda que a idolatria deles gerou. Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então o homem, ele busca na natureza um contato com Deus, mas ele acaba se mostrando nulo, ou seja, acaba se tornando pior do que um animal irracional. Porque, como nós lemos no texto de Isaías, em toda a Escritura, o idólatra, ele vai para a floresta, ele derruba uma árvore, parte daquela árvore, ele cozinha sua comida, com a mesma parte daquela madeira, ele constrói sua casa, com a outra parte, ele esculpe uma imagem de escultura, seja ela na forma de um homem, de suposto poder, ou de um animal, e ele se curva diante dessa imagem que ele fez com as próprias mãos e diz agora: me salva, você dirige a minha vida. Mostra nulidade. A pessoa, ela anulou toda a capacidade intelectual que foi Deus quem deu, né? O intelecto não surge do homem em si, mas é Deus quem comunica ao homem, né, essa capacidade, porque o Senhor disse, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se o homem pensa, é porque Deus pensa de fato, é Deus quem pensa. Os pensamentos do Senhor são altíssimos, né? O Senhor vai dizer ao seu povo: olha, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Por isso nós temos que sempre, constantemente, estar buscando em conhecer o Senhor, aprendendo do nosso Deus. Mas sabemos pela Escritura que o pecado, ele nos tornou inúteis, nós nos tornamos nulos em nós mesmos. Tanto é que as consequências do pecado são exatamente isso: é o homem se esquecer de Deus, se torna inimigo de Deus, e ele busca agora trazer um Deus que seja segundo a vontade do seu coração. Alguns estudiosos vão dizer que quando Paulo, aqui na carta aos Romanos, nesse capítulo 1, se dirige a imagens de homens e de répteis, ele está se referindo ao exército romano. Porque nós vemos que no período dos centuriões romanos, o grande exército romano, eles usavam muito estandartes de leões, águias, né? Águias, como é que era o nome daquela tropa deles? Eram as legiões, né? As legiões romanas eram representadas por símbolos de animais ferozes, né? Então eles tinham naquela simbologia como sendo imagem máxima de poder, de glória, né? E eles davam a glória o quê? Ao animal, à criatura, e atribuíam isso a si mesmos como sendo poderosos, e não ao Senhor da glória, né? Que é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, que deve toda a honra e todo o louvor. Então é interessante também ter isso em mente, né? Uma vez que Paulo ele está escrevendo no período do Império Romano e para uma igreja que se encontra em Roma, né? Mas sabemos que a idolatria, ela vai muito além disso, né? Como nós estávamos falando na escola dominical, estudando a respeito da idolatria, se o problema da idolatria se resumisse única e exclusivamente à imagem de escultura, né, seria o menor dos nossos problemas. Porque, como nós falamos, a gente não olha, não vê nenhuma imagem, não vê nenhuma escultura que a gente adora, mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós adoramos um cônjuge, adoramos bens materiais, adoramos a nossa própria capacidade de desenvolver alguma coisa, e nisso está a idolatria, que é o que? É desprezar ao Senhor, aquele que me recebe todo louvor. Pelo contrário, antes nós devemos fazer o que? Glorificar a Deus por tudo que nós temos contato, né? Porque tudo isso provém das mãos do Senhor. É claro que nesse presente mundo em que nós vivemos, afetado pela queda, pelo pecado, pelo nosso pecado, porque nós é quem pecamos, né? E por causa disso a própria natureza está submersa no pecado, e ela está sujeita também a essa vaidade. Mas ainda assim a graça de Deus se revela, de maneira que o homem ele não é tão ruim quanto poderia ser, e não é tão bom quanto
Poderia ser, né? Mas Deus, está, pela sua graça comum, pela sua misericórdia, Ele permite ainda que as pessoas tenham temor, tenham discernimento, né? Isso, quando a pessoa ela vê Deus na natureza, isso é uma característica ainda de graça, de misericórdia. É o Senhor estabelecendo tempo para que ela se arrependa dos seus pecados e de fato tenha um conhecimento real, verdadeiro do único e soberano Deus, e não fique apenas na superficialidade, achando que receberá do Senhor favor divino, né? No grande dia da revelação da ira, né? Da ira final, a ira escatológica de Deus que há de vir sobre toda a humanidade. Então nós devemos, ao ouvirmos isso, aprendermos com relação ao que é idolatria, fugirmos da idolatria e darmos glória única e exclusivamente somente ao Senhor, somente ao nosso Deus, nosso Criador, porque foi Ele quem nos fez, somos feitio das mãos dEle, e Ele merece, Ele é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Então devemos fugir da idolatria, e ao fugirmos da idolatria, fugimos da ira de Deus. Pelo contrário, recebemos a graça de Deus, a alegria de poder viver, né, para a glória de Deus. Então essa futilidade, escuridão e ignorância se manifesta em idolatria, né, que é a troca absurda que a idolatria deles gerou. Eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que Paulo viu claramente, escreve C.H. Dodd, que é um estudioso, né? C.H. Dodd escreve que a filosofia grega abraçava facilmente as formas mais grosseiras de superstição e imoralidade. E foi o que aconteceu, da mesma maneira que se constituiu uma grave acusação contra a sublime filosofia do hinduísmo, o fato de que ela não faz nenhum protesto efetivo contra as práticas mais degradantes da religiosidade popular da Índia hoje. Só que a idolatria cultural ocidental não é nada melhor. Trocar a adoração ao Deus vivo pelas obsessões modernas por dinheiro, fama e poder é tão tolo e reprovável quanto o que fazem essas filosofias. Então você percebe? Não adianta nada a gente olhar para um índio, um xamã e criticar, lá, ó, eu pelo menos não estou adorando montanha, não estou adorando pássaro, não estou adorando imagem de escultura, mas no entanto eu tenho o meu coração totalmente inundado pelo meu trabalho. O que move a minha vida é o meu trabalho, o que move a minha vida é o meu cônjuge, o que move a minha vida é a minha família. Essas coisas são importantes, nós devemos entender que essas coisas procedem de Deus, vêm das mãos de Deus. Mas o Senhor, Ele deixa claro, aquele que ama mais a seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. O Senhor deve receber toda a primazia, e isso longe está de eu tratar mal um ente querido, desprezar o meu emprego, não, porque isso é graça, graça comum, vem das mãos do Senhor para a nossa manutenção, né? A manutenção do nosso lar, a manutenção da igreja, a manutenção da comunidade, da sociedade. Essas coisas vêm da mão do Senhor, mas o que não pode ser é ela reger a minha vida. Ela não pode tomar conta do meu coração, não pode ser o Deus que me guia. E aí está a idolatria que muitas pessoas não entendem, que estão sendo idólatras, mas diz, não, eu não estou adorando nenhuma imagem, eu não estou me prostrando diante de nenhum suposto Deus, né, visivelmente ou conhecido em algum panteão, como foi o caso da crítica aqui, né, de C.H. Dodd. Então a nossa idolatria moderna, ocidental, ela é muitas das vezes muito pior e mais corriqueira ainda, e as pessoas não percebem. É o caso com futebol, política, né? Nós estamos em tempos políticos, as pessoas colocam toda a sua esperança num político. Isso é idolatria. Ela coloca toda a sua esperança na sua conta bancária, que olha, se vir uma crise aí, nós temos, né, aquele relato da Bíblia, onde aquele fazendeiro lhe diz, olha, os pastos estão cheios, os meus celeiros estão gordos, e aí ele deita e fala, alma, regala e dorme tranquilo. E a voz divina diz o quê? Louco. Essa noite mesmo pedirão a sua alma, e para onde vai os seus...
né, o que tens preparado. Então é idólatra, o Senhor quebrou o ídolo dele, né? Lá nós temos o relato do Êxodo, né? As pragas, todas aquelas pragas do Egito eram deuses para os egípcios. Deus ali, nós temos uma guerra, um embate de deuses, é o único e soberano Deus esmagando um por um das divindades pagãs. É o Senhor quebrando. E outra, ele faz pior, o Senhor faz a divindade dele se tornar o quê? Pragas. Se tornar pragas. Então o Senhor, ele vai quebrar o ídolo no meu coração e no seu. E ao termos o nosso ídolo quebrado, você vai perder o rumo da sua vida. Você vai perder o rumo da sua vida. Você vai se desesperar até que o Senhor te coloque na presença dele. E então você reconhecerá quem é o Senhor. E ao ver quem é o Senhor, você terá convicção de qual enganado você estava, de qual perdido em pecados contra Deus você estava. E aí você vai ter vida de fato. E o Senhor o revelará, se revelará a você, mostrando o seu caráter santo, qual é a sua perfeita vontade. E aí você vai ter agora sim, vida plena, vida com alegria, vivendo em tudo. Todas essas coisas que nós falamos que são ídolos, se o seu coração estiver nele, mas se o seu coração estiver em Deus, essas coisas agora são o quê? São bênçãos que vêm da mão do Senhor. Percebe a diferença? E devem voltar para o Senhor como glória, como honra, louvor e glória. Isso é maravilhoso. Você percebe como a nossa vida, fora de Cristo, ela é totalmente nula? Nos tornamos como esses idólatras. O homem se torna nulo, dizendo-se sábio, se torna nulo. Né? Quando andava no mundo, falava, não, eu era, né, esperto, eu fazia isso, isso, isso. E hoje em Cristo você olha e você fala, meu Deus, eu estava numa escuridade, eu estava andando como o ídolo que eu adorava. Eu estava cego, totalmente inerte à presença de Deus e viver para a sua glória. E então nós aprendemos a louvar ao Senhor, a agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, porque grande tem sido as suas bênçãos, né? Então isso é maravilhoso. Aprender com respeito ao caráter santo de Deus é reconhecer tudo aquilo que é fútil, vazio, a parte de Cristo. Mas antes, em Cristo, todas essas coisas devem ser levadas a Ele, para a glória desse. Isso é dar glória ao Senhor, né? Eu estava conversando com o irmão Daniel agora. Eu não dou glória nenhuma para o homem, nesse sentido, não que eu desmereça a pessoa, não é isso que eu quero dizer. Como eu disse a respeito das outras coisas que são ídolos, se tomarem o lugar do Senhor, não é isso. Mas eu digo assim, olha, se nós pensamos, se nós trabalhamos, se produzimos alguma coisa, é porque essas coisas foram feitas pelo Senhor primeiramente. Ele lá no Gênesis, ele deixa claro, né? Tem o homem domínio sobre essas coisas, não é para ser dominado por essas coisas. Então como que eu tenho domínio sobre a criação que foi criada pelo meu Senhor? Me submetendo ao meu Senhor, sabendo que todas essas coisas procedem da mão dele e que a ele deve a honra, o louvor e a glória. E nisso o Senhor, então ele faz o quê? Davi vai dizer, né? Então o Senhor receberá das minhas mãos as ofertas de manjares, porque senão do contrário é fútil, né? Deus fala para o povo de Israel, olha, acaso eu como gordura de boi? Vocês acham que eu como ovelha? Vocês acham que eu preciso de dinheiro? Que nem o ímpio usa muito isso, né? As igrejas estão só atrás de dinheiro. Deus não precisa, Ele é o dono do ouro e da prata. Se existe ouro e prata foi porque Ele fez. Tudo pertence ao Senhor, mas na verdade Deus na sua misericórdia é Ele usando de misericórdia para com nós mesmos, é Ele nos preservando a manutenção da sua criação, para que nós tenhamos um coração piedoso e saibamos lidar com essas coisas. Mas o coração ímpio faz isso. O coração ímpio ele fala, tá vendo? Ele acusa, ele aponta, mas isso é por causa do quê? Da idolatria. A idolatria cega. A idolatria deixa a pessoa de fato como um objeto inanimado, né? Então a punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar cada um à impureza sexual. Ora, se Deus move a minha vida, se eu vivo de acordo com a vontade de Deus, o que será daqueles que vivem de acordo com seus ídolos? Eles vão viver moralmente entre sociedade de acordo com aquela ideia que eles têm com relação à sua divindade. E consequentemente isso começa se revelando na sua conjunção carnal, né? A punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar cada um à impureza sexual. Começa na impureza sexual.
as reuniões, nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade e a família é criada por Deus. E o Senhor disse: deixa teu pai e tua mãe e une-se a tua mulher e serão os dois uma só carne. A imoralidade sexual depois da queda foi que o homem teve várias mulheres. E você vai ver isso, tristemente, até mesmo na Escritura, onde os homens tiveram mais de umas mulheres e eles sofreram as consequências disso. Não é que Deus aplaudiu, Deus aprovou, mas é para nos mostrar de que aquilo não termina bem. Não é esse o propósito de Deus. Deus fez um homem e uma mulher, e para que um homem tivesse uma mulher, nós vamos ter o caso de Salomão, né? O caso mais famoso, mais conhecido. E Salomão, por causa de suas esposas, entrou em muitos problemas. E nós vemos então que uma pessoa que é lasciva, ou seja, o que é uma pessoa lasciva? É uma pessoa movida pelas vontades luxuriosas da carne. Essa pessoa, ela não vai se contentar apenas com sua esposa. A esposa não vai contentar apenas com seu esposo. Vai haver o quê? Vai haver a mácula do leito, que é santo, que foi unido na presença de Deus. E nisso está o quê? A imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, o sexo acaba sendo um ídolo. O que move a vida daquela pessoa é a questão carnal, a questão sexual. E nisso Deus entrega, quando a pessoa está tomada por esse sentimento imoral, é porque Deus o entregou ao domínio das paixões imorais do seu próprio ídolo, né? Que é a impureza sexual, segundo seus desejos pecaminosos do seu próprio coração. Então, o nosso coração, é comum nós ouvirmos dizer, né? Faz o que o seu coração manda. Não faça isso. O nosso coração é a pior coisa que a gente pode ouvir, é o nosso coração. O nosso coração é corrupto, o nosso coração é sujo. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e deseja as coisas da carne. A Escritura deixa claro com relação a isso. Mas um coração que é transformado por Deus, ele ainda vai sofrer influências dessa questão carnal. Mas o Espírito Santo de Deus, como nós falamos, o crente ele é chamado a fazer o quê? A mortificar a carne. Ele é chamado a matar o eu. Quando falar mortificar a carne, é matar o eu. Matar o eu é matar o quê? As minhas vontades. As minhas vontades. A minha vontade, qual é a minha vontade? A minha vontade não era estar aqui. A minha vontade não é de orar. A minha vontade não é de ler a Bíblia. A minha vontade não é de conhecer a Deus. Não é de conhecer a Deus. Eu não vim a Cristo por querer. Foi Ele que, na sua graça, na sua misericórdia, me acolheu apesar de mim. Romanos 5, né? Vai dizer lá, porque quando nós éramos falhos, fracos e pecadores, Ele nos amou. Então você vê, você não vai encontrar esse amor num ídolo. Você não vai encontrar esse amor na idolatria. Você não vai encontrar esse amor no mundo caído. Mas somente Deus pode revelar esse amor. E Ele revela isso por meio da pregação do Evangelho, onde se revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus é essa, de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para feito maldito, para te fazer justiça de Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você crê salvificamente na obra de Cristo na cruz do Calvário, e isso é o próprio Deus quem opera no seu coração, e você vai sentir aquela alegria, né? Você vai sentir Deus se revelando, e aí vem o que? Convicção de pecado. Regeneração é isso. Não há salvação se você não passou por esse processo de, meu Deus, como eu andei errado, Senhor, como eu pratiquei iniquidade, Senhor, me perdoa. Aí você vai ao chão, você vai à cruz, você vai ao joelho. Essa é o nascer de novo. Não é, vai para a natureza que você vai se sentir bem. Não é isso. Você vai ter contato com Deus quando você tiver convicção de pecado, porque essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Ele vai trazer convicção do quanto você estava andando em iniquidade contra o próprio Deus. E aí você terá um novo coração e o Senhor te revelará a sua majestade e você conhecerá o quanto você é amado de Deus e você viverá para a glória do Senhor. A história do mundo, né, confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito de sexo. O casamento foi criado por quem? Por Deus.
Não foi um homem e uma mulher que um dia olhou um para o outro assim: o que você acha da gente fazer um acordo social de vivermos de determinada maneira e estabelecermos isso como norma para a civilidade universal? Não. Foi Deus quem do barro fez o homem, e ao fazer o homem viu que não era bom que o homem ficasse só, e fez uma companheira para o homem. É Deus quem viu. De toda a criação o Senhor falou: tudo isso é muito bom. Mas a única coisa na criação que Deus olhou e falou: não é bom, é que o homem vivesse só. E o Senhor lhe fez uma companheira que lhe fosse o quê? Idônea, compatível, para que os dois andassem ali na presença do Senhor, dando toda a glória, todo louvor e toda a glória a Deus, tendo uma relação sexual que é saudável para a glória de Deus dentro do matrimônio. O sexo é bênção. Mas você percebe que tudo o que Deus criou, que é tudo muito bom, a parte de Deus é iniquidade, é pecado, é idolatria, é perversão, é destruição, é negritude, é obscuridade, é nulidade. Então as pessoas muitas das vezes falam, né? Ah, mas o crente, que eu me deparo muito isso com os colegas de trabalho, né? Eles falam umas coisas, eu falo: não, meu amigo, você está muito pelo contrário. Sexo é bênção, louvado seja o Senhor, porque é Ele quem criou, mas tem que ser dentro dos padrões do que o Senhor estabeleceu. Fora do que os padrões que o Senhor estabeleceu é demoníaco. Aquilo que Deus fez, que é santo, belo, bom, justo, puro, acaba se tornando demoníaco. Por quê? Porque fere a majestade e a santidade de Deus, daquilo que Ele estabeleceu para o louvor de sua glória. Por isso o Senhor diz, né? Ao criar a humanidade, Ele diz: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra. Mas nós vemos que o maligno e o homem, por dar lado à vazão à carne, nós vemos o que? Promiscuidade, mudança de sexo, homem com homem, mulher com mulher, mudanças de gênero, homem dizendo que é mulher, mulher dizendo que é homem. O mundo se tornou o quê? Nulo. Um animal não faz isso, um animal irracional não faz isso. Como um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus chega a um nível, e isso é Deus fazendo o quê? Entregando o homem. Isso é juízo de Deus. Nós estamos vendo, irmãos, nesses últimos dias em que nós estamos, o juízo de Deus sendo nitidamente mostrado na televisão, no programa de rádio, você anda, você pega o trem, você pega o ônibus, você anda por aí. O que eu estou falando aqui não é nada que está oculto, não. Você vê isso a olho nu, você não vê só na televisão, não está longe, não. Está se tornando o quê? Normal. E aí está um perigo, isso é um alerta que é ligado e dizendo: olha, o juízo de Deus está sendo derramado sobre todo o planeta. E as pessoas estão o quê? Aplaudindo, estão achando lindo isso. Mas é Deus entregando o homem o quê? Aos desejos corrompidos do próprio coração, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. E a consequência disso é morte e morte eterna. Então, irmãos, eu digo para vocês: não achem bonito nada disso. Pelo contrário, nós também não desprezamos as pessoas, oramos para que essas pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus, arrependam-se dos seus pecados e venham a ter vida de fato, vida eterna, vida com Cristo, vida para a glória de Deus. Longe está de ser pregação de ódio, não odiamos ninguém. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados, as potestades espirituais. Então eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigas, mulheres que são homossexuais. Eu não desprezo nenhum deles, pelo contrário, eu oro para que o Senhor faça o quê? Mude o coração, transforme, porque o pecado, a queda, ela manchou essa imagem e semelhança de Deus em nós, as nossas vontades, que estavam em plena acordo, comunhão com a vontade santa de Deus, mas que por causa das nossas escolhas em Adão, se tornaram rotas, manchadas, se tornaram purulentas, né? Se tornaram feridas, chagas abertas, que ofendem a santidade de Deus. Eu andava assim no passado, todos nós andávamos assim no passado, longe da presença de Deus, mas estávamos cheios do quê? Da nossa própria moralidade. A moralidade humana,
é a inversão de valores. O que o homem hoje aplaude como moral é imoralidade diante de Deus, é perversão, Então nós temos que fazer o quê? Buscarmos em conhecermos o Senhor de fato e de verdade, por meio das sagradas escrituras, porque a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça se revela no Evangelho, para que você possa ter vida e vida de fato, vida em abundância, vivendo para a glória de Deus em todos os aspectos, para que você com a sua esposa, sua família, tenha uma vida que glorifique a Deus, porque esse é o propósito da criação do homem, é o homem viver se alegrando no Senhor e gozando eternamente no Senhor, se alegrando e dando toda a glória a Ele. E o que é dar glória a Deus? É bom eu explicar, porque às vezes as pessoas pensam que dar glória a Deus é só ficar gritando, né? Glória a Deus, glória... Não, dar glória a Deus, meu irmão, dar glória a Deus é você ir para o seu trabalho, exercer o seu ofício, sabendo que o Senhor o capacitou, de que foi Ele quem abriu aquela oportunidade. É você entrar dentro da sua casa, ver a sua esposa linda, maravilhosa, os seus filhos crescendo com saúde, todos eles sendo alimentados, regados pela palavra, e você ali é sacerdote do lar. Você coloca a sua família na presença de Deus, você entrega tudo o que há, o que você faz, aonde você anda, o que você ganha, para a glória de Deus. Isso é da glória a Deus, nisso o Senhor se alegra, o Senhor abençoa. Mas, infelizmente, nós vivíamos exatamente assim no Éden, mas achamos bom demais para ser verdade, e nos tornamos o quê? Inimigos de Deus por causa do nosso pecado. E por causa disso, nós colocamos o nosso coração naquilo que é criatura e não é o nosso Criador. Isso é roubar a glória de Deus. Mas graças a Deus, capítulo 3, lá no verso 21, vai dizer que agora a justiça de Deus se revela no Evangelho. E eu fui alcançado, você foi alcançado. A minha oração é de que todos os que ouvem essa mensagem sejam alcançados, tenham suas vidas transformadas e possam viver de fato para a glória de Deus. E aí nós vamos então nos alegrar no Senhor, né? Mas aqui nós vemos que a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. O Brasil, nós temos uma festa aí, né? Todo fevereiro, né, o carnaval, o nome já diz, a festa é carnal, festa da carne, aonde as pessoas dão vazão à sua imoralidade, o seu coração está espumando de luxúria, e aí as pessoas elas vão para a carne, elas se agradam na carne, elas se lambuzam na carne e acham que receberão o que de Deus? Pelo contrário, ali elas já estão recebendo exatamente de Deus o que? Juízo, desprezo. É isso que você quer? A pessoa tem vergonha. Por que eles usam máscara? Usa máscara porque sabe que é vergonhoso. Ela usa máscara porque o que ela vai fazer ali, ela mesma sabe que aquilo é vergonhoso. A palavra de Deus deixa clara que, conhecendo de Deus, que são passíveis de morte os que praticam tais coisas, não somente fazem, mas chamam os outros para fazer. Então nós vemos isso, por isso que eles usam máscara. É a festa da carne. É tão imundo que as pessoas não querem se revelar. Mas o Senhor sonda os corações, o Senhor nos conhece com a porta do quarto trancado. O Senhor sabe quem sou eu, quem é você, na onde você acha que ninguém está te vendo. Não podemos fugir dos olhos de Deus. Então nós sabemos que a consequência de a sociedade imoral é que ela foi entregue ao juízo. E o juízo começa se revelando principalmente na questão da imoralidade sexual. Paulo não diz que tipo de imoralidade ele tinha em mente, mas explícita que ela envolvia a degradação dos seus corpos entre si, no verso 24, né? Verso 24, deixa eu abrir aqui. Romanos, quero ler mais uma vez, né? 21 a 24. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Foi o que nós falamos até agora, né? A pessoa, ela tem todas essas bênçãos que vêm da mão de Deus, mas ela não dá glória a Deus, ela rouba a glória de Deus e traz para si mesma. Não, eu que não faço não para ver. Eu que não vou lá e faço isso para você ver. Não, foi eu que fiz, tudo é eu. É que nem esse homem da parábola, né? Os meus pastos, os meus celeiros, tudo é meu. Nada é de Deus, nada procede do Senhor.
Ele é o Senhor de si mesmo, né? E aí ele mostra o quê? O seu obscurecimento, o seu raciocínio nulo. Ele se tornou totalmente insensato. Inculcando-se por sábio, verso 22, é um louco. A Escritura vai dizer que a sabedoria humana é loucura das piores que tem. É insanidade total. Porque o homem se levanta contra o Senhor da glória, aquele que deu ao homem as capacidades para esses fins. Mas ele faz o quê? Ele não dá glória a Deus, ele rouba essa glória de Deus e atrai para si. E ele mudou a glória de Deus do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 24. E por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências. Concupiscências são desejos, as vontades do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então nós vemos que a consciência está falando que é errado. Hoje temos igrejas, você anda 10 metros, 5 metros, tem uma igreja. Você tem a palavra de Deus. Nós tivemos agora a parada gay, homens levando crucifixos, alguns fantasiados de Santa Ceia. Eles zombam do Deus soberano. Eles profanam o que é santo. Ou seja, eles têm consciência da revelação de Deus. Não somente na natureza, mas eles têm conhecimento até mesmo da revelação especial do caráter santo de Deus. E eles zombam, eles profanam. Eles profanam. E eles esperam o que daí? Deus entrega. Deus entrega. Deus entrega cada vez mais a essa condição imoral, reprovável. E ali ele vai afundando em nulidade intelectual, se tornando pior do que um animal irracional. Se tornando pior que um animal irracional. Irmãos, então nós vamos finalizar por aqui, devido ao nosso horário. Isto, da avareza. O homem, ele... preparado. Então nós devemos fugir da idolatria, porque, irmãos, se nós colocarmos o coração nessas coisas, se o Senhor nos entregar as paixões, os desejos dos nossos corações, que terrível é ter um coração entregue a esses sentimentos. E se você está sentindo vontade de fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, cuidado, porque o dia em que sua consciência não mais te acusar, é porque o próprio Deus já te entregou. O dia que você já não sentir mais temor de Deus, o dia que você já não sentir mais vergonha, o dia que você, nem sequer doer por aquele ato que no passado te incomodava, o Senhor te entregou. Então, se hoje, se você está sendo tentado, se você está sentindo no seu coração uma vontade quase que insuportável de praticar tal ato, o meu conselho para você é: busque ao Senhor, se coloca de joelho na presença de Deus, ora, clama ao Senhor, porque uma coisa é certa, a Escritura deixa clara: de um coração contrito e aquebrantado se alegra o Senhor. Isso está lá no Salmo 51, quando Davi, aquele salmo que ele escreve depois do seu ato pecaminoso com Batseba, ele é confrontado pelo profeta Natan. O profeta Natan ali, sendo boca de Deus, ele está sendo confrontado pelo próprio Deus. Então ele se arrepende e ele se confessa os seus pecados diante do Senhor. Ele confessa e deixa, confessa os pecados, recebe o perdão dos seus pecados e deixa, e ele confessa e ele diz: porque de um coração contrito e aquebrantado se agrada o Senhor. Então, irmãos, próxima sexta-feira nós vamos fazer uma meditação dos versos de 25 a 27, ainda do primeiro capítulo, onde a gente vai esmiuçando as consequências de ter um coração entregue ao pecado, e a gente vai trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso mundo, para a nossa vida, e aprendendo a distinguir o que é mal, a fugir do que é mal, porque esses sentimentos nós temos, Eu sempre gosto de dizer, não sou santarrão, a Escritura deixa clara de que aquele que diz que não tem pecado e que não come pecado é mentiroso, e a palavra de Deus está nele.
Então eu também tenho esses impulsos, eu também tenho essas vontades, mas a mim compete o quê? Buscar ao Senhor, orar, ler a palavra, clamar socorro, falar: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, para que eu não peque contra o Senhor. E o Senhor nos fortalece, porque se uma coisa tem que Deus tem prazer, é aquele que busca fazer a sua vontade. Então, meus irmãos, que nesse estudo dessa sexta-feira você tenha aprendido o que é idolatria, como fugir da idolatria e como dar de fato glória a Deus e viver para a glória de Deus, se alegrando nele em todas as coisas, para o louvor da sua glória, porque todas essas coisas provêm da mão do Senhor, mas nós devemos distinguir o que é criação e quem é o nosso Criador. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra ao presbítero Davi, que estará dando o encerramento nesse estudo.